Olá, seja bem-vindo em mais um programa Nova Manhã. E hoje o nosso programa vai falar de um assunto muito importante. Afinal de contas, nós temos também aqui o objetivo de alertar, trazer informações e conteúdos de informações para você que nos acompanha. Hoje eu recebo aqui no nosso estúdio para falar um pouquinho mais sobre o projeto Justiça Restaurativa de Itajobi e em Itajobi, a juíza do Fórum Distrital de Itajobi, a doutora Maria Heloísa Machado Soares, acompanhada também da Mônica Muni, que é consultora da Coordenadoria da Infância e Juventude. Nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre esse projeto e vamos aqui trocar algumas informações. Eu gostaria de saber, a juíza, a doutora, como que você descobriu esse projeto? Porque pelo que você me falou, se apaixonou, foi amor à primeira vista por esse projeto. É isso mesmo? Seja bem-vinda aqui no Nova Manhã, doutora. Muito obrigada, Vanessa. Eu agradeço a recepção na casa. Estou muito feliz e honrada de estar aqui dividindo com vocês. A Justiça Restaurativa chegou na minha vida em 2007. Eu tive contato lá no Fórum mesmo de Itajobi, num caderno de um trabalho que estava acontecendo numa cidade de São Caetano do Sul. E a partir disso comecei a ter contato com meus colegas que já estavam trabalhando com isso, trazendo, lembrando que a Justiça Restaurativa no Brasil tem 10 anos. E agora nós estamos conseguindo chegar com a Justiça em Itajobi. Interessante isso, nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre esse projeto, porque a Mônica, ela que está qualificando, passando essa qualificação para as pessoas que estarão envolvidas nesse projeto. Eu gostaria que você falasse então para a gente o que é de fato a Justiça Restaurativa. Oi, Vanessa, que bom estar aqui, né, junto com Maria Heloísa, com essa possibilidade de estar contando sobre a Justiça Restaurativa. A Justiça Restaurativa, ela é uma possibilidade de a gente olhar para a questão da convivência social, né? Ela tem como proposta, na sua essência, resgatar a humanidade para que a gente possa encontrar soluções diante de atos violentos e de conflitos. E não só isso, também entender que mudanças precisam ser feitas, tanto numa questão institucional, né, nas questões familiares, mas também numa questão que é mais ampla, que é a social. E como é que esses três eixos, que são variáveis importantes na produção de violência, podem ser ressignificados e podem trazer perspectivas diferentes de uma convivência. Então a Justiça Restaurativa, ela é uma justiça que joga luz na possibilidade que nós temos de aprender constantemente, e essas variáveis que são tanto nas questões relacionais, como nas questões institucionais, como nas questões sociais, como que isso pode ser pensado de uma outra forma para que a gente possa quebrar o ciclo vicioso da violência. E as pessoas que estarão envolvidas, a sociedade, por exemplo, de alguma forma pode contribuir nesse projeto? Então, o que a gente está entendendo ao longo desses 10 anos que a Justiça Restaurativa vem se desenvolvendo no país, é que a gente está falando de uma mudança de paradigma. Que não é tão fácil assim, mudar uma mentalidade, não é? Nem um pouco fácil. Mas é importante que, mesmo não sendo fácil, que a gente avance. Claro. Né? Pensando, que mudança é essa? Eu acho que durante muito tempo a humanidade recorreu à punição como uma maneira de resolver suas questões. A Justiça Restaurativa diz: existe a necessidade das pessoas se responsabilizarem pelos atos cometidos, tanto numa perspectiva individual, como numa perspectiva coletiva, né? Então, a sociedade, ela contribui na medida de que ela é parte desse coletivo. E quando a gente está falando de uma mudança de paradigma, a gente necessariamente está falando de pessoas discutindo sobre isso, discutindo e abrindo perspectivas e olhares para entender as variáveis
que retiram o reducionismo de um ato violento e pensar como é que essa pluralidade, ou seja, essa responsabilidade que é individual, mas essa que também é coletiva, pode trazer novas respostas, né? Então, acho que a discussão sobre a diminuição da maioridade penal, que é uma discussão absolutamente presente, ela é necessária, mas à luz da justiça restaurativa, o que a gente entende é que diminuir a maioridade penal não vai trazer a solução. O que vai trazer a solução é o envolvimento das instituições que representam a garantia de direitos. Sim. É trabalhar as instituições na sua perspectiva de humanização, porque existe um ato anterior ao ato violento, quer dizer, como é que a gente vai construindo no dia a dia situações que reforçam a violência, sim, a exclusão, a falta de garantia de direitos. Então, assim, não adianta a gente apenas discutir um ponto dessa situação, que aí então a gente diminui. E quando eu estou falando isso, eu estou falando numa perspectiva de muita compreensão de quem está pedindo isso. Sim, é verdade. Porque as pessoas estão pedindo segurança, as pessoas estão pedindo não querer mais viver determinada Mônica, coisa. eu digo até assim, não só pedindo, eles estão clamando. Mas nós vamos continuar esse bate-papo daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo. Não saia daí, o Nova Manhã volta daqui a pouco. Estamos de volta com o Nova Manhã e hoje nós estamos falando sobre o projeto Justiça Restaurativa em Itajobi. Eu estou aqui com a juíza do Fórum Distrital de Itajobi, a doutora Maria Luísa Machado Soares, e também com a Mônica Mumi, que é consultora da Coordenadoria da Infância e Juventude. Nós estávamos falando sobre a questão das mudanças, os paradigmas. Doutora, já existe alguma lei, alguma coisa que possa concretizar toda essa situação e esse projeto hoje, para essa mudança de consciência e cultura, de certa forma? Então, Vanessa, para minha alegria, esse projeto, quando eu conheci, como eu disse, em 2007, ainda era, como vamos dizer, algo artesanal, que estava começando a ser feito. Né? Começou no Rio Grande do Sul e em São Paulo, com os colegas. Então, foram criadas pela nossa Coordenadoria da Infância e Juventude. O Tribunal de Justiça compôs essa coordenadoria e, composta essa coordenadoria, colegas que já estavam trabalhando com isso, eles fizeram parte e encabeçam esse projeto. Hoje nós temos 3 grandes polos no estado de São Paulo já, com a aplicação efetiva, que é a capital, com trabalhos lindos em Heliópolis, trabalhos que a Mônica depois poderá contar alguns detalhes, porque ela já trabalha esse tempo todo conosco. Santos tem um trabalho belíssimo e também Tatuí. E daí vão ser criados polos irradiadores. Mas você estava falando sobre legislação. Nós temos a primeiro tópico que os juízes devem, na medida do possível, aplicar a medidas alternativas como a justiça restaurativa na lei do SINASE, que trouxe toda a normatização para como nós vamos aplicar as medidas nos adolescentes e as questões de drogas. Essa lei é uma lei muito importante e lá tem um tópico específico sobre isso. Mas se não bastasse, para nossa alegria também, nesse momento histórico que entendo que nós estamos vivendo no Tribunal de Justiça e também no mundo, para não dizer, verdade. Nós tivemos agora, no dia 14 de agosto, que eu gostaria de ler, uma reunião da nossa Coordenadoria da Infância e Juventude com membros da AMB, que é a Associação dos Magistrados Brasileiros, com o nosso presidente do Supremo Tribunal Federal, que é o Ricardo Lewandowski, e eles assinaram um termo de cooperação para desenvolvimento da justiça restaurativa. Ou seja, agora nós chegamos para valer, digamos assim, se era algo artesanal, agora já existe um termo e um olhar do nosso maior representante da justiça, que é o nosso ministro Ricardo Lewandowski, também presidente do Conselho Nacional de Justiça. E eu gostaria aqui, já que nós estamos no tema mudança de parâmetro, ler um trecho do que ele falou nesse dia, que seria muito interessante. Ele coloca assim, nessa questão de mudança de paradigma. Segundo o presidente do Conselho Nacional de Justiça, é necessário que hoje o magistrado tenha não apenas a inteligência técnico-jurídica, conhecimento do processo, do direito material, civil, penal ou militar.
Ele precisa ter inteligência emocional ou, mais do que isso, a sensibilidade social. Porque, afinal de contas, a grande missão hoje do Poder Judiciário é dar concretização aos direitos sociais e garantir a paz social. Então, agora nós temos esse apoio que para nós é uma grande alegria e uma grande honra. Quando ele diz na questão emocional que é preciso saber, né, distinguir, ele coloca de que forma? Por exemplo, que você se envolva com o projeto de corpo e alma. É o que eu vejo. Eu vejo a magistratura nesses meus 11 anos com uma mudança de foco. Os juízes nunca saíram lá do seu gabinete. Nós estamos saindo, nós estamos abraçando a sociedade e é isso que a sociedade pede de nós também. Agora eu gostaria de saber, Mônica, de que maneira que esse projeto ele pode ser implantado no município? Tá. Ao longo desses 10 anos, a Coordenadoria da Infância e Juventude foi buscando compreender, primeiro com experiências piloto, depois com avaliação sobre essas experiências e buscando um método, como é que essa ação da justiça restaurativa fosse para além de um procedimento apenas de resolução de conflitos, que é muito importante, mas que não enraiza a mudança de paradigma que a gente está buscando, né? Então, dessa forma, eu fui entendendo que a gente precisava criar um método de trabalho que envolvesse a interinstitucionalidade, ou seja, é o judiciário que tem essa legitimidade para convidar a sociedade a revisitar questões sobre garantia de direitos, até para que a gente não as perca. Sim. Mas a partir daí, qual é a participação de cada instituição nesse revisitar da justiça como um valor? Então, a implementação ela se dá na formação de um grupo gestor interinstitucional, que é o que existe em Itajobi, com a representação dos gestores de cada instituição, educação, saúde, assistência social, judiciário, para que a partir desse coletivo, buscando a implementação de uma política pública na região, que é isso que está acontecendo em Itajobi, né, se faça uma formação com pessoas que atuam nessas diferentes áreas, para que a gente possa ter o procedimento aprendido, a maneira de revisitar a instituição na sua concepção sobre convivência e fazer um fluxo social de atendimento a essas demandas que são de uma convivência. O papo aqui está interessante, mas a gente continua daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo. Hoje nós estamos falando sobre o projeto Justiça Restaurativa em Itajobi. Eu estou aqui com a presença da juíza de Itajobi e também com a Mônica, que é consultora nesse projeto. Nós estávamos falando das mudanças de paradigmas, como que se faz uma implantação desse projeto no município. Agora eu gostaria de saber, em Itajobi, doutora, em que fase está esse projeto da Justiça Restaurativa? Uma vez eu encantada com o tema e já em contato com os colegas e o coordenador, que é o doutor Egberto, titular em São Paulo, houve essa possibilidade de trazer para Itajobi o projeto. Necessariamente precisaríamos da capacitação e então eu contei com o apoio do executivo, que sem ele, aqui eu agradeço o prefeito Gilberto Rosa com imensa gratidão, porque nós precisávamos de materializar esse projeto e ele trouxe a Mônica para Itajobi. Nós formamos um grupo gestor necessário e hoje nós já estamos terminando este final de semana, que será amanhã o dia todo e sábado, a capacitação. Foram 80 facilitadores treinados para efetivamente começar em Itajobi a partir da semana que vem. Então 80 pessoas estão envolvidas nesse projeto? Foram membros da saúde, da educação e também da assistência social, mais membros do judiciário. Foi uma união de todas essas áreas para que nós tivéssemos vários facilitadores
meios para após a capacitação continuarmos andando com as nossas pernas em Itajobi. E o que vai ser feito a partir de agora, então, terminando essa capacitação? Vão ser feitos os círculos, que é a forma de aplicação da justiça restaurativa. E isso nada melhor para que o nosso telespectador possa entender que contar um caso. Sim. Que seria interessantíssimo a Mônica detalhar como que funciona e para quê, qual será nosso foco. É verdade, sair daquela coisa assim teórica e vamos na prática, saber com os cases, né, os casos, o que acontece na verdade, na atualidade, no dia a dia. Então, acho que são muitas as possibilidades dos casos, mas acho que vou eleger dois que mostram muito bem as possibilidades aí na área da infância e da juventude. Acho que o primeiro é colocar o processo circular ou círculo dentro do universo da escola, né? Então, vou contar um caso de uma situação de convivência na escola, onde duas amigas, que eram amigas já há uns 2, 3 anos, se desentenderam e por conta disso pararam de se falar. E com isso, a menina que era vista como mais popular, digamos, ela traz consigo as outras amigas, então acaba isolando a moça com quem ela brigou. Ou seja, toda vez que uma situação de conflito ocorre, o que a gente percebe é que as pessoas estão afetadas diretamente, mas existe aquele que é indiretamente afetado. E aí começa também o bullying, né? E entre outros vários motivos de agressão e de violência. Exatamente. Então, nessa situação, a gente percebe aí que é preciso cuidar dessa história, chamando as pessoas para que elas falem o que elas estão sentindo. E o processo circular é justamente isso, você assumir que você resolve um ato de violência, como a doutora Maria Luísa falou, a questão do bullying e todos os desdobramentos, através do diálogo. Esse processo circular, ele implica em convidar de forma convidar e uma aceitação voluntária. Isso que eu ia perguntar. É super importante deixar isso claro. Mas aí, vamos supor, no meio da situação, como que chega essa informação até vocês? A própria escola vai comunicar ao conselho tutelar? Não sei quais são os meios utilizados. Acho que a doutora pode falar sobre isso. Em Itajobi, nós fizemos o grupo gestor reunido previamente, antes mesmo de começar, foram várias etapas a capacitação concreta. Nós direcionamos que nós vamos iniciar pela educação, porque a demanda lá é muito grande desses casos que supostamente seriam simples, mas não são, porque uma vez que já houve agressão efetiva, há boletim de ocorrência e chegará no fórum. Então, o que nós pensamos em fazer? Não que as questões não possam chegar no fórum, mas o que for possível resolver no diálogo, é essa nossa intenção. Então, muitas vezes, o professor, ou quase todas, eu não sei nem se são muitas, eu acredito que sejam todas, ele sempre sabe o que está acontecendo. Em Itajobi, são mais de 30 professores sendo capacitados nesse grupo. Então, eles serão os olhos de vocês lá fora na escola. Eu acho que é importante, talvez, quando essas pessoas estão sendo formadas, elas serão as pessoas a desenvolver dentro da escola isso. Então, se há uma briga, que é um exemplo que eu dei aqui, e esse professor que está dentro da escola percebe isso, ele é um guardião para fazer, que é o nome que a gente dá, né, a quem desenvolve digamos, essa pessoa que é preparada para desenvolver essa técnica é um guardião ou um facilitador. Então, ele convida as pessoas e elas aceitam. Então, se chama as pessoas diretamente envolvidas, né? Se chama quem indiretamente, ou seja, nesse caso que eu contei, as amigas que foram tiradas da convivência. Você também pergunta a outra pessoa, quem é que você quer de apoio? Você mapeia a situação e convida aqueles que vão contribuir para fazer um plano de ação. Então você começa a partir do que você sente, resgatando a humanidade, contando histórias sobre você, para que você possa tratar essa questão de um outro lugar, que é um lugar diferente do que é a punição, digamos, você não podia ter feito isso. Isso é uma busca pela consciência do ato. Por isso que justamente se chama justiça restaurativa. Isso. E ao final você desenvolve um plano de ação. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre esse plano de ação, que eu acredito que ele é realizado em várias etapas, e a gente volta já já depois do intervalo.
Já voltamos aqui com Nova Manhã, falando hoje sobre um projeto maravilhoso que está sendo implantado em Itajubi, que se chama Justiça Restaurativa. A juíza do Fórum Distrital de Itajubi, a doutora Maria Luísa, fala um pouco mais, esclarece também como que está sendo essa implantação em Itajubi. E a Mônica Mumi, ela que é consultora da Coordenadoria da Infância e Juventude, coloca, na verdade, na prática, passando as técnicas que devem ser utilizadas dentro desse projeto. Mônica, para a gente concluir, um exemplo, um fato real, para que as pessoas entendam um pouco mais sobre a justiça restaurativa, conclua o caso que você estava dizendo lá da escola, da briga das amigas. Então, quando a gente chega no plano de ação, no caso, você faz isso, quer dizer, o guardião com esse coletivo, ele tem etapas e você vai desenvolvendo esse trabalho com a perspectiva de chegar ao plano de ação, quais são os acordos e combinados que são realizados a partir desta conversa para um exercício de uma outra convivência. Por isso, é um trabalho que você começa no lugar do subjetivo, do sentimento, mas você termina com um foco numa ação ou em várias ações. Nesse caso específico, o que foi combinado, houve ali no meio do círculo a consciência da menina. Ela falou: nossa, eu não sabia que eu tinha feito tudo isso e agora estou me dando conta e eu gostaria de te pedir desculpas. Ela fez isso na hora. E essa conversa com as duas ali. Sim, e mais as outras as pessoas envolvidas. Mas além da desculpa, porque ela, óbvio, ela é necessária, ela é importante, mas o que eu faço na prática com essa desculpa? Elas combinaram dias de voltarem a começar a brincar novamente no recreio e foi feito um projeto junto com a professora de o que é uma convivência harmoniosa e justa, porque a professora estava no círculo. Então, isso cuidou da relação das duas, ajudou aqueles que indiretamente estavam angustiados com a situação a se envolverem na solução e houve digamos, irradiou-se uma possibilidade de tratar o tema numa perspectiva da escola, ou seja, numa mudança institucional. Aqui eu vejo a diferença, Sim, Vanessa, muito grande, porque o nosso sistema penal, né, o imposto, o que acontece? A vítima, no caso essa aluna, ela é tida, e infelizmente é dessa forma, apenas como uma testemunha. Qualquer pessoa que aqui já foi vítima sabe que vai ao fórum para relatar como foi. Ela não é ouvida. E aqui vem a grande diferença. Nós, seres humanos, hoje precisamos ser ouvidos. E dentro de um círculo, todos serão ouvidos. Existe até um instrumento que é tido como bastão da fala, que enquanto um estiver na mão, o outro não fala, só ouve. Quando eu terminar o que eu preciso expor, eu passo para o seguinte. Olha. Então, dali sairá uma responsabilização coletiva, porque é outro problema do nosso sistema imposto. Com certeza. Nosso sistema imposto, eu dou uma sentença hoje, aquela pessoa que está lá na minha frente, o conhecido como réu, ele recebe a pena de cima para baixo. Ele não interioriza nada e tampouco se responsabiliza, em raríssimos casos. A maior parte que vai para a prisão vai falando que é inocente. Isso quando os familiares deles também não entendem que eles são inocentes. Então, enquanto não tiver um círculo e daquele círculo se entenda a responsabilização, porque houve um fato, e ali todo mundo, como no caso dessa menina, ela se conscientizou e pediu desculpa, ali houve uma mudança. Porque não só ele, como todas as outras colegas que aceitaram estar no ciclo. Reconheceram, né? E isso nós podemos levar para todos os casos. Nós podemos levar para casos de tráfico, alguns não, mas alguns casos de usuário, por exemplo. Você traz pai e mãe que espontaneamente estão pedindo socorro e estão precisando, ali eles vão ouvir o que eles precisam ouvir, porque muitas vezes também não querem ver o que está acontecendo. Entre outros, eu dei só um exemplo, mas essa é a grande diferença da justiça restaurativa para o nosso sistema imposto e também para mediação, conciliação, não é a mesma coisa. Justiça restaurativa é uma técnica que tem muitas etapas, não se aplica do dia para a noite, como nós falamos, nós estamos num processo e graças a Deus, a esse momento histórico, nós estamos implantando efetivamente em Itajubi e pretendemos ser polos irradiadores, quem sabe estaremos depois em Catanduva e região. E o mundo todo, daqui a um tempo atrás, estaremos aplicando justiça restaurativa. Muito bem. Nós vamos agora para o intervalo e voltamos
Estamos no quarto? Voltamos já para falar um pouco mais sobre justiça restaurativa. Gente, o assunto é de extrema importância e é aquilo que as nossas convidadas colocaram, né? As pessoas estão clamando, pedindo por mudança. A gente volta já. Estamos de volta aqui com Nova Manhã, projeto Justiça Restaurativa em Itajubi, esse projeto que está sendo desenvolvido no município, e nós estamos com a presença aqui da juíza do Fórum Distrital, a doutora Maria Heloísa, estamos também com a Mônica, que é consultora da Coordenadoria da Infância e Juventude. Esse tema realmente, essa questão é muito falada, é um assunto assim apaixonante, porque dúvidas diversas existem, mas queremos deixar claro que muitas vezes numa experiência, como não que esse projeto vai trazer assim a solução para tudo, não é verdade? A gente tem que mostrar de que tudo está sendo experimentado na prática, de acordo com os dias, os resultados vão vindo. É isso, Mônica? É isso mesmo? Sim. É uma cultura de paz, né? Aqui eu gostaria de deixar claro para o telespectador, se eu confundir, não são todos os casos que será possível aplicar. Eu comentei o tráfico. Tráfico não há possibilidade hoje, como não há para os crimes dolosos contra a vida, que há o júri, isso é utopia. Mas há a possibilidade, a Mônica relatará um caso de uma usuária que aceitou. Ela vai relatar esse caso que ela coordenou esse ciclo. Eu gostaria de deixar claro para o telespectador que nós teremos um dia, que será dia 21 de outubro, que será A Cultura de Paz Começa em Você. Nós teremos o doutor Egberto e o doutor Marcelo, são dois colegas já há muito tempo trabalhando juízes em São Paulo e em Tatuí, que estarão conosco, juntamente comigo, com a Mônica, em Itajubi, numa noite para falar mais sobre isso. Estarão todos convidados, será divulgado, nós mandaremos um convite a você. No dia 21 de outubro? De outubro, em Itajubi. Que horas? Provavelmente a partir das 7h30. Nós ainda vamos marcar à noite. Tá. Agora, Mônica, relata pra gente então essa questão essa menina que era usuária. Então, houve um caso que se entendeu que seria muito importante fazer o processo circular no plano de atendimento a essa adolescente, porque ela ia cumprir uma medida de liberdade assistida, ela praticou um ato de menor potencial ofensivo, mas junto com isso tinha uma questão que era, ela era usuária, né, de droga. Então, o círculo foi realizado já no cumprimento da medida. Né? Esse já aconteceu já com caso no fórum, tá vendo? Isso já, antes eu falei na escola, agora a gente está falando de uma situação já judicializada. Sim. O que foi o mais interessante desse procedimento, né, desse processo circular, nessa situação? Houve a fala explícita da pessoa, da adolescente, dizendo: eu aqui estou resgatando a minha importância como cidadã e a vontade de viver. Então, o que a gente está falando aqui? Da importância que a gente tem quando a gente está trabalhando com o ser humano, de ouvir quais são suas potencialidades e suas fragilidades, para que a gente possa, a partir do melhor que cada um tem de oferecer nesse ciclo, transformar uma história. O resultado desse procedimento trouxe o resgate do sonho que ela tinha, que era de trabalhar como desenhista. Olha. No ciclo a gente tinha um representante da Rede Garantia de Direitos que articulou para que se realizasse esse curso. Enfim, você teve outros desdobramentos, mas por conta do tempo eu estou aqui resumindo, mas para dizer que nesse caso a gente resgatou uma vida, porque a justiça restaurativa trata disso. Tem esse objetivo. Sim. Tem essa finalidade. E os resultados esperados, então, na verdade, são esses resgates. É isso? Os resultados esperados é que a gente possa construir, tanto individualmente como socialmente, coletivamente, uma outra possibilidade de convivência, que reduzindo, através da punição, a gente não altera o que a gente está vivendo como desafio hoje, que é a perspectiva da violência. É uma corresponsabilidade, Vanessa, uma corresponsabilidade não só do judiciário, de todos nós. Nós todos vamos abraçar isto e conseguir, cada um com o seu melhor,
um resultado, porque a cada ciclo sai um plano de ação e necessariamente uma responsabilidade. E a longo prazo também. A longo prazo, muitas vezes tem o pós-ciclo e aí são técnicas, né, sendo aplicadas. A cada situação vocês vão utilizar uma técnica? Não, a cada situação a gente usa o pré-ciclo para entender a situação, o ciclo para desenvolver e o pós para verificar. Verificar se foi cumprido. Como é que isso se desenvolve. Entendi. Então, Isso é digamos, o conjunto da ação. Né? É assim que a gente está entendendo que a gente está construindo uma outra cultura. Mônica, muito obrigada pelos esclarecimentos, doutora. Muito obrigada pela presença. Parabéns pelo projeto e temos certeza que já deu certo. Obrigada, até uma próxima oportunidade. Obrigada. Vocês de casa, obrigada pelo carinho. Fica com Deus, a gente se vê com mais um programa Nova Manhã. Beijo, tchau, tchau.